Oi, pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, e hoje eu voltei com uma proposta que eu tive ideia depois que eu li um comentário aqui nos vídeos do Gabriel. Ele falou nos vídeos de Abandonado. Ele nunca consegue terminar um livro, nunca consegue chegar até o final. Então eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre livros viciantes, aqueles livros que você não consegue parar, nem que você queira parar. O primeiro que eu vou começar nessa lista, eu acho que. Tá, eu vou deixar a minha arma secreta pro final. Arma secreta porque esse livro, ele é o que eu sempre indico pra qualquer pessoa. Quem nunca leu e quer começar, quem é jovem e quer iniciar na leitura, todo mundo que precisa de um livro pra começar a gostar de ler, pra amar ler, pra não parar e conseguir falar, olha, terminei esse livro, é muito bom, eu sempre indico o mesmo livro, mas eu vou deixar ele por último. Vou começar essa lista falando sobre Penitência, que é um livro que eu li muitos anos atrás. Eu li ele pelo e-book, mas também escutei ele pelo audiobook. E ele é um livro de uma escritora japonesa, se eu não me engano. É um livro asiático, com certeza. Tem uma escrita diferenciada. Inclusive, eu falo que se você for dar uma chance para esse livro, tenha paciência que uma hora você vai se acostumar com a escrita, mas vale muito a pena. E é muito boa. Tem motivo para essa escrita ser dessa forma. E eu vou falar agora rapidamente um resumo sobre ele. Vai contar a história de um grupo de meninas que muito jovens testemunharam a morte ou sequestro, agora eu não lembro. Elas lembram de tudo, das falas, do ambiente, tudo, detalhes minuciosos, mas elas não conseguem lembrar a cara do responsável pelo crime. Isso deixa a mãe da vítima frustrada, ela fica completamente indignada e ela meio que joga, olha, tá bom, vocês não conseguem, vocês vão falar quem é, vocês vão me ajudar a encontrar quem foi que fez isso, então eu vou jogar em vocês uma maldição. Ela joga falando que essas meninas vão passar por penitências ao longo da vida que vão fazer com que elas paguem pelo que elas fizeram pra mãe, né? Que seria privar ela de encontrar o verdadeiro responsável pelo crime e responsabilizar ele. Então ela joga isso em cima dessas meninas, que são muito jovens na época. Se eu não me engano, acho que elas têm 10 anos. E aí o livro salta 15 anos pra essas mulheres já adultas, e a gente começa a entender o que aconteceu com elas. A gente vê, né, como cada uma se desenvolveu a partir disso, como cada uma lidou com essa situação. E é um livro muito, assim, ele é curto, mas ele é muito forte, sabe? Da lista aqui, eu acho que ele é o mais difícil de ficar ali, sabe? Mas eu acho que ele me prendeu muito, e é por isso que eu tô recomendando ele. Eu vou indicar agora um livro que ele, dessa autora, ele não é o meu preferido, mas é um dos que tem um gancho muito bom que te prende até o final da história. Dependendo de cada um, né? Porque eu já escutei outras opiniões que talvez hoje, se eu lesse esse mesmo livro, eu pensasse diferente. Mas, na época que eu li, ele me prendeu demais, que foi Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Por que esse livro te prendeu, Jéssica? Simplesmente porque a premissa dele, logo na primeira página, começa assim. É a Emma, ela tá no jantar com a família dela, se eu não me engano é aniversário do pai dela, o noivo dela tá do lado dela também, aquele ambiente em família, até que ela recebe uma ligação de simplesmente nada mais, nada menos que o marido dela. Sim, você escutou direito. Ela está com o noivo do lado dela e ela recebe uma ligação do marido. Como que isso aconteceu? Basicamente, ela era casada com o Jesse muitos anos atrás, só que ele sofre um acidente de helicóptero no Alasca. Esse helicóptero cai e ele é dado como morto, porque ele some, desaparece. E ela meio que reinicia a vida dela, né? Então ela começa a vida dela com uma outra pessoa, porque, se eu não me engano, esse acidente aconteceu há muitos anos atrás. A Amy, ela conheceu o Jesse, eles se conheciam acho que desde do colégio, assim. Eles casaram, etc. Só que ele sofre esse acidente. Ela volta pra cidade de Natal pra meio que reconstruir a vida, lidar com o luto. Pra ela foi muito difícil. E aí ela reencontra um colega, acaba ficando junto com ele, eles estão noivos. Quando ela recebe essa bomba de que o Jesse, na verdade, está vivo e quer voltar e ficar com ela. Então ela se vê nessa situação em que ela já tem uma vida agora com o noivo, mas que essa vida com o noivo só foi construída porque o Jesse, que foi o primeiro marido dela, se foi. Na época ele me prendeu muito, assim, eu queria ir até o final porque queria saber com quem que ela ia ficar. É um livro legal que consegue te prender por essa grande decisão que ela vai tomar no final, etc. Mas só se você gosta desse estilo de livro mais romance e, de certa forma, para alguns, ele é previsível e genérico, assim. Eu consigo enxergar isso, tá? Mas é um livro que eu ainda assim recomendo para se você quiser voltar a amar ler e ler um livro de uma vez, assim, sabe? Ter essa sensação de que, caraca, engoli um livro. O próximo livro é A Lista de Convidados, da Lucy Foley. E esse livro, eu li ele... Ai, eu nem consigo lembrar quando foi, mas eu sei que foram muitos anos atrás. Eu acho que talvez tenha sido na pandemia. Antes, gente, a pandemia, ela meio que é a minha referência de tempo na minha vida, assim, sabe? Mas esse livro fazem muitos anos que eu li ele, realmente, mas ele me prendeu e eu acho que eu li ele em um dia, se eu não me engano. E é um livro muito bom, é um livro de suspense. Vai contar a história de um casal que vai dar uma festa de casamento numa ilha isolada na Irlanda, uma ilha toda cheia de
superstições. Só que esse casamento não é simplesmente um casamento, é o casamento, porque esses dois, eles são celebridades, assim, eles são pessoas muito influentes e que todo mundo daria tudo pra poder estar nesse casamento junto com eles, só que eles convidaram apenas 150 pessoas, né, que foram prestigiadas a estar nesse momento. E eles são, assim, o casal it do momento, pelo que parece. Eles até falam, assim, todo mundo daria tudo pra estar ali, pra ser eles. Ele, se eu não me engano, é um apresentador de TV, desses de, tipo, programa de sobrevivência, sabe, vida selvagem, etc. E ela trabalha numa revista que basicamente foi ela que fundou o bagulho ali, ela que fez o negócio acontecer. O casamento dele está sendo acompanhado por todo mundo. E ele vai acontecer nessa ilha afastada na Irlanda. E aí esse livro, ele já começa com uma super bomba, porque, se eu não me engano, primeiro parágrafo dele descreve uma cena do tipo: as luzes se apagam, a banda para de tocar, o salão fica em silêncio, o barulho do vento começa a bater forte, porque tá vindo uma tempestade, e alguma coisa muito trágica acontece. Essa coisa muito trágica, até então, uma pessoa some, desaparece, e eles descobrem que essa pessoa foi assassinada durante a festa de casamento. E a gente não sabe quem é a pessoa que foi assassinada e nem quem que matou, né? E aí você percebe o quanto que é difícil você imaginar quem é o assassino se você não sabe quem é a vítima, porque senão você não sabe qual foi a motivação do crime, né? Então ela te prende nesse sentido. Só que a gente vai tendo várias perspectivas de convidados diferentes. A gente tem, se não me engano, a perspectiva da noiva, da irmã da noiva, acompanhante do melhor amigo da noiva, do melhor amigo do noivo, da cerimonialista. E ao longo da trama, a gente vai descobrindo que vários ali têm segredos assim, pesados, e que facilmente um poderia virar alvo do outro ali. Então você começa a ter várias possibilidades, tanto de pessoas que foram assassinadas, quanto pessoas que podem ter assassinado. Isso é muito bom. O livro, assim, ele te prende, você não consegue parar de ler. Foi indescritível, assim, era realmente o que eu precisava quando eu li. Ele me prendeu demais. E aí eu recomendo pra quem gosta desse tipo de história. Ele tem alguns gatilhos, se eu não me engano, acho que tem de ideação suicida, tem de automutilação, então assim, vá ciente desses gatilhos, mas é uma leitura muito rápida de se fazer e que você fica assim, caraca, não acredito, como assim? Parece que você tá meio que lendo uma fofoca. Nossa, muitos livros aqui poderiam simplesmente ser uma fofoca que você está contando. Talvez seja por isso que eles sejam fáceis de ler e rápidos de ler. O próximo que eu vou indicar é Tudo é Rio. Eu já falei desse livro no primeiro vídeo do canal, que foi do saldo de leituras que eu fiz no primeiro semestre. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição. Tudo é Rio, ele é um livro da Carla Madeira, uma autora nacional, e ele teve um grande boom recentemente. É um livro que já foi publicado há um tempo, mas que ele só explodiu recentemente. É um livro que ele tem muita. É uma escrita poética que gira em torno do termo, né, rio, do que significa um rio. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um quê, assim, de. Um quê muito forte de brasilidade, que eu acho que foi o que me pegou nesse livro, que ele conta a história de personagens que são muito reais e que a gente aqui consegue se identificar muito. Porque vocês vão perceber que nessa lista a maioria são livros de fora. Então, quando eu pego um livro nacional, eu acho que o maior diferencial dele é isso, é gerar essa identificação do tipo, caraca, poderia acontecer muito, tipo, numa cidade interior, entendeu? Que eu sou do interior. Poderia muito acontecer um negócio desse. É um livro que ele vai girar em torno de três personagens principais, que é a Dalva, o Venâncio e a Lucy. A Dalva e o Venâncio, eles são um casal que todo mundo admira, todo mundo acha eles a coisa mais linda do mundo, eles são muito carinhosos, parece que eles nasceram pro outro, só que o Venâncio é muito ciumento. E assim que eles se casam e têm um filho, acontece uma coisa, uma tragédia absurda, tipo, horrível na vida desse casal, que balança completamente a relação deles, que eu não posso dar muitos detalhes aqui, porque senão vai estragar a leitura de alguém, mas isso é o mais importante para saber para a sinopse. E tem a Lucy, que é uma prostituta, e que assim, ela realmente é uma prostituta, ela gosta de ser uma prostituta, e ela encanta e enfeitiça todos os homens, todos eles querem dormir com ela, e ela escolhe quem que ela vai ficar. Só que tem um cara que não aceita de jeito nenhum e fala: você é a única que eu não quero, eu pego qualquer outra pessoa, mas você eu não fico, que é o Venâncio. E aí a gente vai acompanhar o passado desses três personagens para entender por que eles são assim hoje, por que eles estão nessa situação, né? É um livro muito bom também, apesar dele ser um livro perigoso de se ler direto, assim, de uma vez, talvez você não consiga pegar, né, absorver tanto, mas super dá, porque você não consegue parar de ler, e depois que sabe uma releitura, né, pra você ir focando nas partes que não teve tanta reflexão ali. O próximo livro é Evidências de uma Traição, e de novo a gente tem Taylor Jenkins Reid nessa lista. E eu só percebi depois que eu já tinha terminado de escrever, mas esse livro, ele é um conto, então ele é muito curto. Eu acho que ele não tem nem 100 páginas, se eu não me engano. E ele é um conto que é escrito apenas por cartas. Então são duas pessoas se comunicando por cartas, porque uma delas encontrou cartas
que comprovam a traição do marido. Na verdade, é a esposa que descobre e ela envia a carta pro marido da amante. Então ela meio que tá comunicando ele o que aconteceu, que ela descobriu. Eu acho que até então ele não sabia. A partir do momento que eles começam a conversar, outras evidências começam a surgir. Então o cara também começa a achar um monte de provas de que a mulher dele tá traindo. E eles ficam se questionando: o que a gente vai fazer com isso? A gente vai confrontar eles? A gente vai se divorciar? Parece que não para 88 páginas, mas existe muitas reflexões por parte dos personagens. Porque, por exemplo, a esposa, ela fica assim: minha vida inteira foi pensada nesse casamento. Minha vida inteira gira em torno desse casamento. Eu sou a esposa dele. Eu não tenho nada além disso. Então, o que eu vou perder se eu me divorciar? Como que eu vou reiniciar minha vida daqui? Um compreende muito a situação do outro. Até que eles marcam um encontro pra se verem. Essa é uma baita de uma fofoca. Isso é muito legal de acompanhar, porque a gente não tem um narrador, a gente tem simplesmente dois personagens falando e eles que informam a gente como leitor o que tá acontecendo. A gente tem que confiar no relato deles. E aí essa troca de mensagens, troca de cartas, na verdade, ela começa a acontecer cada vez mais frequente. Então eles acabam se conversando porque um entende o outro. Foi muito bom acompanhar esses dois, sabe? Porque mesmo sendo um livro de 88 páginas, a Taylor ela consegue dar muita profundidade para esses personagens e você realmente consegue materializar os dois, sabe? O que eu achei isso muito absurdo para 88 páginas. Então, você não precisa nem falar, né, que você vai engolir esse livro. É um livro que eu recomendo muito. Leia, vocês vão ler assim muito rápido e é muito gostoso também. Vale muito a pena, vale com certeza, porque contar de muito mais páginas do que esse livro tinha. O próximo livro eu também comentei há pouco tempo aqui no canal, que foi Matéria Escura. Eu li ele esse ano, também tá naquele vídeo de saldo do primeiro semestre, se vocês quiserem conferir. Matéria Escura foi assim, um achado, um queridinho, uma surpresa emocionantíssima esse ano que eu tive na ficção científica, porque eu sempre tive muito preconceito em ler, eu sabia que eu ia sofrer para ler, que eu não ia entender nada. E isso não aconteceu com Matéria Escura, pelo contrário, eu entendia tudo que acontecia, né? É uma escrita super tranquila para quem tá iniciando nesse gênero, mas é um livro que, assim, a escrita é tão fluida, o autor ele te prende tanto que, cara, é impossível você querer parar. Eu compreendi e participei de muitas reflexões do livro, achei muitas delas, muitas válidas, assim, de jeito nenhum abandonei, nem empaquei, pelo contrário, foi um livro que me tirou de uma puta ressaca, e eu recomendo demais. Resumidamente, a sinopse, porque eu já falei sobre ele aqui no canal, vai contar a história do Jason, que anos atrás ele era considerado um gênio da física quântica, assim, ele tinha um futuro brilhante pela frente, muitas universidades queriam patrocinar, né, as pesquisas dele, e ele na época tinha um relacionamento com a Daniela, e eles acabam tendo um filho, a Daniela engravida, e ele meio que se vê numa sinuca de bico do tipo, vou continuar sendo um gênio, vou seguir para da pesquisa, vou me dedicar a isso e ser um físico quântico, ou vou deixar isso de lado e viver a minha vida focando nas pessoas que eu amo, que é a Daniela, cuidando do meu filho, trabalhando mais pensando no futuro da família do que necessariamente nesses desejos individuais que ele tinha. E ele toma a decisão de focar na família. Só que ele tem um amigo dele que foi para a área da pesquisa. E esse cara se tornou uma referência. E esse cara ganha até um prêmio, esse amigo dele. E aí ele fica naquela reflexão, né? Putz, poderia ter sido eu, né? Se eu não tivesse escolhido outro caminho e tal. Mas não que ele se arrependa disso. Mas ele fica pensando. E aí, como esse cara ganhou um prêmio, ele convida ele para ir comemorar junto. Aí a Daniela fala: não, vai lá, passa um tempo com ele. Tem saudade de você, ele gosta de você. Só toma uma bebida, toma um drink e volta para casa. E aí ele vai encontrar com esse amigo. Só que na hora de voltar para casa, algo acontece, ele apaga, acorda em um laboratório, cercado de pessoas que ele não conhece, e nesse cenário que ele se encontra agora, ele é o gênio da física quântica. Todo mundo reconhece ele, etc. E ele fica meio, cadê minha família? O que aconteceu? A Daniela e o filho dele não estão lá. Ele fica nesse questionamento, né? Como que eu posso voltar para casa? Enfim, é um livro muito legal, muito interessante e que vai falar um pouco sobre universos paralelos. Acho que ficou meio que na cara, né, pela sinopse que eu dei. É um livro que eu recomendo demais também. E chegamos no meu livro Arma Secreta para Todos. Por que eu falo que ele é uma arma secreta? Porque o gênero dele não é um gênero que assusta as pessoas, não é um gênero que as pessoas ficam receosas em iniciar. Então, porque assim, quando eu falo romance, algumas pessoas torcem o nariz. Quando eu falo ficção científica, torcem ainda mais. Ele é um mistério, um suspense. Já não te causa aquela estranheza do tipo, ai, não quero, não vou gostar. E segundo ele, escrito por Agatha Christie, que é uma autora muito conhecida. As pessoas se atraem por esse fato também e acabam dando mais uma chance. E outra, terceira coisa que é impossível de ignorar nesse livro é a sinopse. Simplesmente, uma pessoa
estranha, completamente anônima, convida 10 outras pessoas pra irem numa casa. Se eu não me engano, é uma ilha. Eu não lembro se é uma ilha, mas eu acho que é uma ilha. Ninguém sabe quem foi que convidou eles ali. Eles chegam, cada um tem uma vida, uma profissão completamente diferente da outra. Cada um tá ali por um motivo, eles não sabem qual. Até que as pessoas começam a morrer, simplesmente morrer. E eles percebem que as mortes, a forma como as pessoas estão morrendo, está relacionada a uma música já conhecida ali, que eles veem pelos. Eu não lembro se algum deles já conhece a música ou se eles encontram ela ali na casa. Mas se eu falar aqui vai dar muito spoiler, então eu não quero contar a música. E além disso, no meio da casa tem uma mesa com 10 bonequinhos, que são o número de pessoas que estão ali. Conforme as pessoas vão morrendo, esses bonequinhos vão sumindo. E a gente não sabe quem é que tá matando todo mundo e qual a motivação dessa pessoa tá matando todo mundo, mas a gente sabe que o assassino tá lá, que é um deles. A Agatha Christie, ela consegue te prender e ela consegue te enganar tantas vezes. Você pode imaginar todos os plots possíveis. Ela vai te enganar. Você não vai conseguir adivinhar quem é a pessoa. Até a última página. Eu posso falar agora, tô falando por mim, assim. A última página você decide, você descobre quem é. Então até cuidado, se você for olhar o número de páginas, eu recomendo que não. Pesquisa na internet, não olhe. Porque ali vai estar a resposta de todo quebra-cabeça e aí você meio que perde a graça de. Você perde meio que a motivação de ler, né? Mas é um livro muito bom. Também tem uma série muito boa da BBC que eu recomendo pra vocês assistirem depois que lerem o livro. E ele é minha arma secreta. Eu acho que é um livro que dá pra super ler um dia. Ele parece ser grande, mas é porque ele é menorzinho. O tamanho dele mesmo é menor. Ele tem muito enter, tem muito capítulo que é tipo 3, 4, 5 frases. Então é super fluido. E essa é a minha recomendação. Se vocês lerem algum desses livros e vocês gostarem, deixem aqui nos comentários pra eu saber. Se vocês já leram algum desses livros, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês pra ver se a nossa opinião bate. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que elas sejam úteis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, compartilhem, comentem, por favor, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.